Olá, queridos amigos, Namastê, paz e bem. Krishna é imprescindível. Neste vídeo gostaria de elencar alguns pontos que na verdade já falei a respeito em outros vídeos e lives, mas é sempre bom reforçar e trazer algumas coisas novas. O primeiro ponto é a questão da legítima defesa. O segundo, por que o yoga é conservador? E o terceiro ponto é a nova velha ordem mundial. Krishna é imprescindível. Krishna nos traz o verdadeiro equilíbrio entre a razão e a emoção, entre a verdadeira paz, a paz profunda da alma e a legítima defesa tão necessária, não só nos dias de hoje, mas ao longo de toda a história da humanidade. Quando estudamos o Velho Testamento, o Antigo Testamento da Bíblia cristã, assim como também o Novo Testamento, quando estudamos a biografia de santos como Joana d'Arc, quando estudamos a própria vida de Krishna, de Rama, que veio antes de Krishna, e de tantos outros avatares, heróis divinos ao longo de toda a história da humanidade, quando estudamos a própria história da Índia, percebemos a importância desse equilíbrio, a importância da paz e, ao mesmo tempo, a importância de você se defender da legítima defesa, que é o primeiro ponto que quero elencar hoje aqui. Vejam o caso, por exemplo, do Tibete. Desde 1950, ou seja, há 70 anos, sob o domínio da China comunista, do Partido Comunista Chinês, que invadiu o Tibete carregando a bandeira de Karl Marx. Que bandeira é essa? Com o lema: a religião é o ópio do povo. Quando falamos em religião, a etimologia da palavra religião vem do latim religare, ligar novamente o homem a Deus. Isso, e Deus, quem é Deus? O marxismo tem feito as pessoas esquecerem a palavra Deus, tem feito as pessoas se tornarem ateias, ainda que de forma inconsciente, elas nem sabem que estão praticando o ateísmo, quando esquecem a palavra Deus. Hoje em dia já não ouvimos mais as pessoas falarem, vá com Deus, que Deus te abençoe, isso é coisa antiquada. Mas na verdade o universo só existe porque uma inteligência manifestou tudo o que vemos. Não seria possível a existência nem mesmo de um corpo humano, de todas as galáxias que existem, de todas as formas inteligentes que existem no universo, sem uma inteligência manifestadora de tudo isso. De onde surgiu a inteligência humana? De onde surgiu a capacidade de amar? De onde surgiu a matemática? De onde surgiram as línguas, as diferentes linguagens humanas? Para quem não sabe, o sânscrito, apesar de ser uma língua morta, é a língua mais rica que existe na humanidade, de uma época, de um período, uma yuga, na Índia. Yugas são as eras de evolução da humanidade, muito mais avançada, uma yuga, uma era muito mais avançada que a nossa era atual. Dizem que o sânscrito possui 75 milhões de verbetes, ou seja, de palavras. É algo verdadeiramente extraordinário. De onde surgiu tudo isso, se não de uma inteligência cósmica? E o marxismo é, por essência, uma prática satanista. Karl Marx foi um satanista declarado, como tenho repetido aqui várias e várias vezes em lives, em vídeos na rede Yoga Book. Marx não foi um ateu, Karl Marx foi um satanista declarado. Quando lemos em Oulanen, sua obra teatral inacabada, ele jura vingança contra Deus e contra a humanidade. Um ateu não jura vingança contra Deus. O ateu não crê em Deus. Então, como ele poderia jurar vingança contra Deus se ele não crê em Deus? Marx não foi ateu, foi satanista. Em verdade, nós vemos isso em paredes, em universidades completamente pichadas, as paredes pichadas, imagens satânicas em paredes nas universidades, em referência a Karl Marx. Consciente ou inconscientemente, os acadêmicos sabem disso. Então o marxismo não é uma filosofia, uma ideologia ou um sistema.
ateísta, é um sistema, na verdade, satanista, como existem vídeos de marxistas na Venezuela orando para Deus, o Pai Nosso. Só que ao invés de orarem Pai Nosso que estais nos céus, eles oram Hugo Chaves que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Isso não é uma ironia, isso não é uma mera ironia contra Deus, isso tem outro nome, isso é satanismo. E o satanismo existe também há muito tempo, há milênios. Na verdade, desde que a humanidade é a humanidade, o satanismo existe, o bem e o mal existem. As forças da luz e as forças das trevas estão em contínua guerra, em contínua batalha, porque o que gera esta dualidade na qual estamos, essa matrix na qual estamos, é justamente a dualidade. Frio e quente, bem e mal, é o que gera isto aqui onde nós estamos. Então o satanismo sempre existiu. Vou falar mais um pouco a respeito disso quando chegar mais à frente a respeito do terceiro ponto que quero falar, que é a nova velha, a ordem mundial. Mas a legítima defesa, ela é garantida não só pelas leis humanas. Aqui no Brasil, o nosso Código Penal garante a legítima defesa. É um excludente de ilicitude. O que quer dizer um excludente de ilicitude? Significa que a legítima defesa, ela exclui a ilicitude, aquilo que é ilícito. Ou seja, então não é ilícito. Defender-se não é errado, não é contra a lei. E se não é contra a lei, você não pode afirmar que é algo do mal. Você apenas está se defendendo. A Índia é a nação do yoga, a nação da paz, a nação de Mahatma Gandhi. E a Índia é hoje, entre as nações do mundo, uma das mais bem armadas. A Índia possui o terceiro maior efetivo militar do mundo, o terceiro maior exército do mundo. Se não me engano, é a quinta ou sexto orçamento militar do mundo, também pertence à Índia. A Índia já se defendeu 3 vezes de invasão contra o Paquistão e uma vez contra a China. E só foi possível fazer isso, se defender, porque a Índia se armou. A Índia tem bomba atômica, mas ela não usa suas armas para atacar a ninguém, é apenas para se defender. É errado o pai de família não defender a sua família. Se ele tem condições de defender a sua mulher e os seus filhos, ele tem a obrigação de defendê-los. O hinduísmo é uma religião da paz, mas em relação à legítima defesa, o hinduísmo é claro. Aquele que usa de ahimsa, não violência, como uma desculpa para fugir da violência, no caso da legítima defesa, nada mais é que um covarde, como afirma o Bhagavad Gita. A canção do Senhor é o que Krishna ensinou para Arjuna. Krishna não foi um personagem fictício, uma metáfora. A batalha de Kurukshetra não foi uma metáfora. Os indianos não consideram a batalha de Kurukshetra uma invenção ou uma metáfora. Não, ela foi uma batalha fratricida, histórica, que ocorreu de fato. O campo de Kurukshetra existe hoje ainda na Índia. Krishna não foi um personagem inventado, fictício. Krishna existiu. A cidade de Krishna, Dwarka, existe ainda hoje, submersa no fundo do mar. Então Krishna é um personagem histórico, como a batalha de Kurukshetra é uma batalha histórica, fratricida, de legítima defesa. Krishna e os Pandavas tentaram o diálogo em relação aos Kauravas, mas não foram ouvidos. O amor não foi ouvido. Neste caso, não houve alternativa para os Pandavas a não ser a guerra, a batalha em legítima defesa, como afirmei. Defender-se não é errado, errado é atacar. Errado não é aquele que defende a sua pátria, que tem amor por sua pátria. Essa ideia de que amar a pátria é fascismo, é nazismo, meus queridos, então deveríamos afirmar que Jesus Cristo foi um fascista, um nazista?
quando na verdade Jesus nasceu, viveu muito antes de se falar, de se usar em termos como esses, que surgiram na verdade no século XX, nazismo e fascismo, cabeças de uma serpente de várias cabeças, que é o comunismo, que é o marxismo, fascismo, nazismo, gramscismo, fabianismo, trotskismo e outros ismos, nada mais são que cabeças de uma serpente, de uma hidra de Lerna, ou de uma Kalia, a mesma serpente que Krishna enfrentou há 5 milênios. A serpente do mal é o comunismo. Paramahansa Yogananda deixou isso muito claro no livro Romance com Deus, editora Self-Realization Fellowship, página 66. Ele afirma o seguinte, faço questão de ler aqui mais uma vez, sei que já tenho lido isso, nunca é demais repetir. Página 66, o Romance com Deus, editora Self-Realization Fellowship, Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente. Se fosse Yogananda e Swami Vivekananda, aqui no Ocidente não teríamos essa ciência divina, libertadora, que é o yoga. Yogananda escreveu na página 66, a temer ainda mais do que a guerra atual, referindo-se à Segunda Guerra Mundial, é a perversidade do bolchevismo, o maior dos inimigos. Para quem não sabe, o bolchevismo era, naquela época, o marxismo na Rússia. O que nós chamamos de PT, Partido dos Trabalhadores, na atualidade, é marxismo. O que chamamos de PSDB aqui no Brasil, Partido Social Democrata Brasileiro, é menchevismo. Existia naquela época na Rússia o bolchevismo, que é marxista, e o menchevismo, que é uma visão mais gramsciana, mais fabianista. É um marxismo menos belicoso, mais intelectual. Antônio Gramsci afirmava, não vamos ter os tanques ou os soldados, mas perverter as mentes. E foi o que eles fizeram em todas as nações, infiltrando o marxismo, o socialismo nas mentes das pessoas, nas escolas e nas universidades, na TV, na cultura, no teatro de um modo geral, na literatura. Então nós somos hoje, marxistas, somos fabianistas, somos seguidores de Antônio Gramsci e nem sabemos disso. Uma verdadeira lavagem cerebral, como afirmou Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB. Também existe um vídeo aqui de Yoga Book sobre Yuri Bezmenov e como os russos utilizaram o próprio yoga, a própria meditação, para pacificar as mentes. O yoga, meus queridos, a meditação não existe simplesmente para nos tornar pacíficos. Sim, o yoga é para a paz, mas não para tornar as pessoas idiotizadas, não para idiotizar as pessoas em relação ao que está acontecendo no mundo. O ex-embaixador da Índia nos Estados Unidos, Rajan Sen, em 1952, para Paramahansa Yogananda, na sede central da Self-Realization Fellowship em Los Angeles, ele ficou encantado com o que ele viu. Primeiro porque diz ele que viu uma luz, literalmente, o rosto de Yogananda era luminoso, um homem verdadeiramente de Deus, do Espírito. Mas Rajan Sen ficou encantado não só pelo fato de Yogananda ser um homem do Espírito, um homem da paz, mas também porque estava completamente antenado com a geopolítica, com o que ocorre no mundo, politicamente falando. Então o yogi não é aquela pessoa alienada, não é aquela pessoa o tempo todo zen e alheia ao que ocorre no mundo, não. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, o verdadeiro yogi, a verdadeira yogini, são aqueles que estão cheios de paz, sim, mas antenados, com os pés com a cabeça nas estrelas em Deus, os pés firmes no chão, antenados com tudo o que ocorre à sua volta, no mundo externo. Como o próprio Yogananda ensinava, o meu guru, Yukteswar, dizia Yogananda, me ensinou isso, a manter os pés firmes no chão, espiritualidade do mais elevado nível.
mas os pés no chão, conscientes do que ocorre à sua volta. Esse equilíbrio é que falta no mundo de hoje, e Krishna nos traz esse equilíbrio. Como o próprio Yogananda também afirma, quando interpreta o Bhagavad Gita, a Canção do Senhor. Existem 2 volumes em português, o volume 1 e o volume 2 das interpretações de Yogananda. Como eu estou morando em Teresina, no Piauí, eu estou apenas aqui com o volume 1. Sou de Brasília, estou retornando a Brasília esses dias. Estou com o volume 1 do Bhagavad Gita. São 2 volumes com 600 páginas de interpretação do Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda. E ele diz, então, ele nos mostra, Yogananda nos mostra esse equilíbrio de Krishna. A paz, mas a importância da legítima defesa. É por isso, talvez, que o Tibete, que o povo tibetano, por não se defender, por serem totalmente da paz, se deixaram dominar pelo Partido Comunista Chinês. E o Tibete é dominado, como afirmei no início, desde 1950, 70 anos. O sofrimento do povo tibetano é algo incalculável, em que são proibidos de praticar a própria religião, o budismo, que são proibidos de cultuar o seu líder, o Dalai Lama, exilado na Índia. Isso é algo verdadeiramente terrível. Conheço pessoas que já estiveram como turistas no Tibete e são revistadas por soldados chineses para que não carreguem imagens do Dalai Lama, para não levar imagens do Dalai Lama para o povo tibetano. Além de vermos monges budistas sendo presos, os monges budistas em desespero. Imaginem um sofrimento capaz de causar o desespero em um monge que pratica a paz interna, a ponto de atear fogo no próprio corpo. A campanha que Dalai Lama lançou algumas décadas atrás de liberdade ao Tibete foi silenciada. Ele não pode mais promover essa campanha, muito provavelmente por sofrer ameaças. Teve até mesmo que se declarar comunista. Não creio que ele seja um comunista. Creio que ele fez isso para defender o seu povo, por ameaça do Partido Comunista Chinês. Ou você silencia, ou seu povo sofrerá as consequências. Então, se o povo tibetano lutasse, tivesse condições de lutar para se defender contra o Exército Vermelho chinês naquela época, em 1950, o Tibete estaria livre, muito provavelmente livre. Claro que, por outro lado, karmicamente falando, é aí que nós não conseguimos ver tudo, a lei do karma agindo. Também, se eles não tivessem invadido a China, o Tibete, a China não tivesse invadido o Tibete, o budismo não teria se esparramado, se espalhado pelo mundo como mel, com a sabedoria do Senhor Buda que se espalhou em todas as terras, depois que o Dalai Lama foi expulso, teve que sair de lá, de sua terra natal. Mas, de qualquer forma, a Índia está muito melhor assessorada, porque os indianos se defendem, e eles estão certos. A legítima defesa é garantida, como Davi, quando lemos na Bíblia, quando ele derrubou o gigante Golias, lançando uma pedra na testa do gigante de 2,90 metros. O pequeno Davi, ele não estava promovendo violência contra o gigante. Ele estava defendendo o seu povo, o povo de Israel, como Joana d'Arc, quando também teve que ir para a batalha para acabar com a guerra dos 100 anos. Uma mulher, uma donzela, uma jovem de 17 anos que ouvia vozes divinas para ir para a guerra e, na verdade, defender o povo francês, porque os ingleses invadiam a França, saqueavam as casas dos franceses, estupravam as mulheres dos franceses, e ela, então, liderando aquele exército de homens, fazendo-se passar por um homem, conseguiu finalmente libertar a França. Então, a legítima defesa, ao contrário do que nossos irmãos que se dizem esquerdistas e socialistas afirmam, não é algo errado. Errado é você atacar os outros, atacar pessoas desarmadas. Isso sim é errado. Afirmar que
existe lógica no assalto, que lógica existe em tirar do outro aquilo que não é seu? Essa não é a lógica de Deus, essa é a lógica de Satã, a lógica do mal. O que não é meu, não é meu. Pagar o mal, com revoltas, com a mão, com o punho fechado, com que símbolo do marxismo, do fascismo e do nazismo, contra Deus. Esse símbolo é contra Deus, é satanista, é de ódio contra Deus. Desde quando o ódio pode gerar amor? Desde quando o ódio pode trazer algo de benefício para a humanidade? Jamais. Julgamos o presidente atual pelas palavras e não somos capazes de olhar, de fazer um autoexame, o raio-x, para perceber o que existe por trás das palavras. Não é simplesmente pelas palavras que devemos julgar alguém, mas pelos atos, por suas obras. Por suas obras e não simplesmente pelas palavras. Eu posso aqui falar palavrão. Jesus, ele não chamou os fariseus de hipócritas, não entram no reino dos céus e não permitem que os outros entrem. Hipócritas. Não foi Jesus quem rodopiou um chicote no ar, expulsando os vendilhões do templo, virando as mesas dos cambistas? Significa que Jesus estivesse com o coração cheio de ira? Não, não estava. Esse é um segredo contado pelos iogues. Quando um iogue, um iluminado, age com energia, ele não faz isso porque está com o coração cheio de ódio. Ele faz isso porque às vezes é necessário. Até São Francisco de Assis, o poverelo de Assis, o pobrezinho de Assis, tão doce, tão humilde, que dialogava com os seres, com os animais, assim como Chaitanya Mahaprabhu na Índia, que ao cantar para Krishna, bailar para Krishna, as feras se amansavam. Vemos pinturas de Chaitanya na Índia, com leões, tigres, elefantes bailando com ele, magnetizados pelo amor de Chaitanya, pelo Senhor Krishna. A mesma coisa São Francisco de Assis. Certa vez, Francisco, voltando de uma viagem longa, chegou em Santa Maria dos Anjos e viu uma igreja enorme, coisa que ele não queria, porque ele ensinou a total renúncia aos franciscanos. O que Francisco fez? Subiu no telhado e começou a lançar telhas longe, como se estivesse muito irado. Claro que ele internamente não estava, ele estava irado no sentido positivo. Existe a ira positiva, assim como existe o egoísmo positivo. A ira positiva é para o bem, contra as coisas erradas, contra o mal. O egoísmo positivo também é para o bem, quando você é egoisticamente levado para o caminho da luz, no sentido positivo do bem, e não no egoísmo contra os outros, e não na ira contra os outros, no sentido do bem. Às vezes um mestre como Jesus, como São Francisco de Assis, ou até mesmo Paramahansa Yogananda, um Swami Sri Yukteswar, têm que ser firmes com seus discípulos que estão no erro. Ou eles são firmes, como a mãe tem que ser firme com o filho, ou o filho continua no erro. Então é isso que nós estamos sabendo filtrar, ter olhos de raio-x para olhar além das palavras. É pelas nossas obras que podemos ser justificados, julgados, e não simplesmente pelo que falamos. Hipócritas não entram no reino dos céus e não permitem que os outros entrem. Jesus. Então a legítima defesa é garantida não só pelas leis humanas, como um excludente de ilicitude, como diz o Código Brasileiro, mas também pelas leis divinas. E Yogananda continua aqui. Eis uma história, na página 66 de Romance com Deus. Um leão e um urso brigavam pela carcaça de um cervo. O urso morreu e o leão, com a coluna quebrada, não conseguiu chegar até o cervo morto. Uma raposa que estivera observando de longe veio e arrebatou a presa. O comunismo ímpio está apenas esperando para disseminar-se. Precisamos, acima de tudo, lutar para manter a força da espiritualidade em todos os países. O que impede as pessoas de roubar
o compartilhamento recíproco. Compartilhamento recíproco não quer dizer socialismo, quer dizer solidariedade. O socialismo, como já afirmei, não é solidário. A história já mostrou que não é. O socialismo é, na verdade, uma arma de Satã, do mal. Como o próprio Joseph Stalin, o maior genocida russo da história do século XX, afirmou: Deus é conservador. O socialismo é de Lúcifer, é de Satã, e o yoga é conservador também. Como vou falar um pouco mais à frente agora, por quê? Precisamos, acima de tudo, lutar para manter a força da espiritualidade em todos os países. E o conhecimento de que Deus é nosso Pai e que somos todos seus filhos, irmãos em uma família universal. O patriotismo nacional não é suficiente. Se o ideal de Deus e da fraternidade desaparecerem, não haverá mais razão para viver. Vejam as nações socialistas, em que situação, em que estado elas chegam. De Holodomor. Para quem não sabe, Holodomor é morte pela fome. E gulags, campos de trabalho forçado. Milhões, o livro negro do comunismo afirma que milhões de pessoas, eu tenho o livro, não separei ele aqui, o livro negro do comunismo afirma, escrito por ex-comunistas, que somente no século XX, 100 milhões de pessoas foram mortas em nações que adotaram o socialismo como sistema político e econômico. Mais de 100 milhões de pessoas. A mentira prevalece e amordaça a verdade, é o politicamente correto. Aqui mesmo na rede Yoga Book temos sofrido esse tipo de censura pelo YouTube. O politicamente correto do YouTube, o tempo inteiro nos censurando, nos amordaçando, impedindo o crescimento de nosso canal, porque o yoga tem sido usado como uma ferramenta não de Deus, porque o yoga é de Deus, como o franciscanismo é de Deus, como o cristianismo é de Deus, como o budismo é de Deus, mas tem sido usado por pessoas ou de más tendências, de má índole, ou ignorantes, como ferramenta do socialismo, como ferramentas da destruição. A doutrina da crença em Deus é a única que, em última instância, trará paz à Terra. Nenhuma outra ideologia conseguirá fazer isso. O marxismo nasceu sem Deus, nasceu de um espírito de ódio, de vingança, de revolta contra Deus, como lemos nos escritos de Karl Marx. Então, como que uma ideologia, um sistema como é o marxismo, poderá trazer paz à Terra? Jamais. Trazer igualdade, traz a igualdade como nós temos visto, como vi quando estive na Colômbia alguns anos atrás, irmãos venezuelanos chegando à Colômbia a pé, irmãos que tinham tudo na Venezuela, porque a Venezuela foi uma das nações mais prósperas, mais ricas da América Latina, e hoje é a mais miserável, depois de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Chegando a pé à Colômbia para vender pirulito nas ruas, nos semáforos na Colômbia. Crianças, adultos, velhos, sem nada. Eu fiz amizade com venezuelanos na Colômbia. Eu sei o que estou falando. Tem um vídeo aqui também no canal Yoga Book, na rede Yoga Book, sobre esse assunto. Então, o marxismo, o socialismo, com as suas serpentes, as suas cabeças, que é o fascismo, o nazismo, gramscismo, trotskismo, todos esses ismos são apenas cabeças da mesma hidra, do mesmo dragão com cabeças de serpente. Por que o yoga é conservador? Porque o yoga prima pelos preceitos morais e espirituais, simples assim, yamas e niyamas. Não existe yoga sem yamas e niyamas. Se você coloca de lado yamas e niyamas, que é não matar, não roubar, não mentir, amar a Deus, entregar-se a Deus, se você exclui Deus do yoga, você só tem asanas, exercícios psicofísicos, que vai ser maravilhoso para a sua saúde física e mental. Para a sua saúde física e mental, porque são técnicas deixadas pelos sábios, pelos rishis, sábios iluminados.
mas você jamais encontrará Deus. E o yoga é um caminho para Deus. Então é como se você tivesse apenas a casca da banana, sem o conteúdo, e você está comendo apenas a casca e jogando o conteúdo fora. Então, meus queridos, o yoga é conservador. Quando lemos, quando estudamos os Yoga Sutras de Patanjali, isso fica evidente. Peço perdão a vocês, como afirmei, muitos dos meus livros estão em Brasília. Ia mostrar para vocês o Yoga Sutras. Na verdade, ele está aqui em algum lugar, mas como também estou de mudança, é uma bagunça, uma certa bagunça com os livros. Mas Yamas e Niyamas está no Yoga Sutras de Patanjali. Devemos estudar o Yoga Sutras, se somos verdadeiramente fiéis ao Yoga, se desejamos seguir de fato o Yoga. Esse aqui é um outro livro, Meditação de Swami Bhaskarananda, da ordem Ramakrishna Vedanta, que também fala a respeito do Yoga Sutras, a mente e a yoga de Patanjali. Swami Bhaskarananda, maravilhoso esse livro também, explicando os sutras de Patanjali. O yoga, ao longo de todos os milênios de história do hinduísmo, como um darshana do hinduísmo, uma escola de sabedoria do hinduísmo, produziu inúmeros, incontáveis homens e mulheres de Deus, santos do mais elevado quilate, santos poderosíssimos. Existem na Índia, existiram e existem. Claro que existem sim, como todas as tradições religiosas, existem aqueles que não são autênticos, os falsos mestres sempre existem, em todas as tradições os falsos também existem, mas os verdadeiros santos, os verdadeiros mestres, os verdadeiros arahantes, ekantins, santos completamente purificados, paramahansas, divino cisne, como Yogananda, como Ramakrishna Paramahansa, é algo verdadeiramente extraordinário. Então o yoga é conservador, porque o marxismo não é conservador, é de Satã, é de Maya, e o yoga é de Deus. É por isso que o yoga é conservador. Simples assim, o yoga é de Deus, o marxismo não é de Deus, é contrário a Deus. A nova velha ordem mundial, por que afirmo que é velha a ordem? Porque é tão antiga quanto o mundo. Quando lemos o Srimad Bhagavatam, eu também tenho aqui apenas o primeiro volume do Srimad Bhagavatam em casa, lá em Brasília. São 19 volumes, é uma coleção do Srimad Bhagavatam. Esse aqui é o volume 1. Nós lemos as aventuras do Senhor Krishna. E é dito nesses textos sagrados indianos que os demônios comiam carne humana e bebiam sangue. Então, de certa forma, pensamos aquelas histórias a respeito de vampiros, isso que ouvimos falar nos dias atuais de adrenochrome. Pesquisem sobre isso, adrenochrome, utilizado pela nova ordem mundial, que, como afirmei, é velha. Não é algo de hoje, é algo que há milênios é praticado no satanismo. Então, nós estamos há milênios sob o domínio de ordens satânicas. Isso depende das eras, das yugas, das eras de evolução da humanidade. Agora que a humanidade está em uma Dwapara Yuga ascendente, ou seja, caminhando em direção à luz, a luz começa a fazer força sobre a Terra e as trevas não querem deixar o seu reinado. Então o que elas fazem? Elas utilizam pessoas, hipnotizando por meio da feitiçaria, da magia negra, hipnotizando pessoas. É por isso que elas não conseguem enxergar qual o lado correto, onde está o lado certo, para onde eu devo caminhar, quem eu devo seguir. Completamente hipnotizadas por essa feitiçaria, por essa magia negra. Vou ter que encerrar esta parte aqui, mas continuarei em uma próxima live, porque estou gravando pelo meu celular. Tive um problema com o meu computador, estou com o meu celular e a bateria está acabando, a bateria do celular. Então continuarei numa próxima live falando, não live, mas porque aqui não está ao vivo, um próximo vídeo falando a respeito desta questão